Atualmente, aproximadamente 900 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, sendo 89% delas diagnosticadas, 77% em tratamento com antirretroviral e 94% de pacientes em tratamento que não transmitem o HIV por via sexual. Até outubro deste ano, cerca de 642 mil pessoas estavam em tratamento com antirretroviral, enquanto em 2018 o número atingia 593.594 pessoas em tratamento. Hoje é um dia muito importante, um dia que nós prestamos tributo às mais de 37 milhões de vidas que já foram perdidas para essa pandemia, mas é sobretudo um dia também para lembrar que saúde é um direito humano, não é? E que a nossa resposta brasileira para o HIV/AIDS só foi possível e só é possível porque ela parte desse princípio da saúde como um direito. É um dia também para nós lembrarmos que tanto o acesso a tratamento quanto a prevenção, ele só pode ter sucesso, só terá sucesso, como a nossa resposta brasileira vem demonstrando, se isso for baseado nas evidências científicas, nos dados, e que nós ainda temos muito a fazer no Brasil para lutar contra a desinformação, contra os discursos de ódio, contra o preconceito, né, que tem afetado a vida de quase 70% das pessoas que vivem com HIV/AIDS. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Ministério lança uma campanha de prevenção ao HIV. Este ano, o slogan da ação foi definido como "Faça o teste, se der positivo, inicie o tratamento", como maneira de estimular o uso dos antirretrovirais. É um dia também para nós falarmos que a AIDS, mesmo sendo uma questão de saúde pública, é uma pandemia que hoje necessita ser vista a partir também dos seus determinantes sociais, dos seus determinantes econômicos, dos seus determinantes comerciais, e que não adianta mais ter apenas tratamento ou apenas a distribuição de insumos. Nós precisamos, principalmente como a pandemia da Covid-19 mostrou, nós precisamos falar sobre esses outros temas. Nós precisamos fazer essa relação entre AIDS, direitos e desenvolvimento. Segundo os dados apontados hoje pela pasta, o Brasil tem registrado diminuição no número de casos de infecção por AIDS nos últimos anos. Desde 2012, o índice aponta queda na taxa de detecção de AIDS no país. O número passou de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012 para 17,8 casos por 100 mil habitantes em 2019, representando um decréscimo de 18,7%. A palestrante informou que a Covid-19 tem impactado a vida de parte dos pacientes com a síndrome. E, nesse sentido, é um dia também para parabenizar os nossos ativistas, as nossas ativistas, e dizer da importância do fortalecimento das nossas instâncias de controle social. E, finalmente, eu queria, só para complementar, dizer que nós temos uma situação muito agravada. Eu acho muito interessante termos hoje essa apresentação e essa discussão do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, falando um pouco também sobre a situação da Covid-19, porque a Covid-19 tem impactado na nossa resposta ao HIV/AIDS. Nós observamos aqui no território, inclusive, um maior adoecimento das pessoas que vivem com HIV/AIDS, não só em consequência ao HIV/AIDS, mas porque as outras estruturas de saúde que são necessárias também para o tratamento e para a prevenção, obviamente para além dos insumos do próprio medicamento, essas estruturas elas estão profundamente em xeque nesse momento, com o SUS ainda sem os seus recursos completamente financiados. A taxa de mortalidade por AIDS também representa a queda de 17,1% nos últimos 5 anos. Em 2015, foram registrados 12.667 óbitos pela doença e em 2019 foram 10.565. Na avaliação do Ministério da Saúde, ações como a testagem para a doença e o início imediato do tratamento, em caso de diagnóstico positivo, são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos por AIDS. E, enfim, nós continuamos a ser esse país que se propõe a dar uma resposta exemplar para o mundo, com base nos direitos, com base nos princípios da democracia, um SUS que chegue a todas as pessoas,
sem deixar ninguém para trás, como pregam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.